Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi pessoal, meu nome é Camila, tenho 35 anos e moro em Recife, aqui em Pernambuco. E eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante que está acontecendo na minha vida, porque há 8 meses, minha irmã mais nova, a Larissa, morreu de overdose de cocaína. Ela tinha apenas 28 anos e ela deixou um filho, o Miguel, que na época tinha 7 anos e agora está com 8. E eu imediatamente assumi a guarda dele porque ele não tinha mais ninguém. O pai nunca foi presente, nunca foi registrado na certidão, e meus pais morreram há muitos anos em um acidente de carro. Então eu era a única família que o Miguel tinha. E eu o adotei. Passei por todo o processo legal. E há 3 meses a adoção foi finalizada. E o Miguel oficialmente se tornou meu filho. E eu estava tentando reconstruir a vida dele, dar estabilidade, amor, segurança, depois de tudo que ele passou vendo a mãe se destruindo com drogas. Mas há 1 mês, a minha vida virou um inferno absoluto porque apareceu um homem na minha porta. Um traficante chamado Rodrigo, conhecido como Digo, e ele disse que ele é o pai biológico do Miguel, que ele tem direito à guarda do menino e que se eu não entregar o Miguel voluntariamente, ele vai entrar na justiça. E pior, ele está me ameaçando, dizendo que se eu não cooperar, ele vai fazer coisas horríveis comigo e com o Miguel. E eu estou apavorada, completamente apavorada, porque esse homem é perigoso, ele é um criminoso, ele foi quem vendeu as drogas que mataram minha irmã. E agora ele quer o Miguel. E eu não sei se é porque ele realmente quer ser pai, ou se é por algum motivo sinistro, se ele quer usar o Miguel para alguma coisa. E eu estou desesperada, sem saber o que fazer, com medo de perder meu sobrinho, com medo pela segurança dele e com medo pela minha própria vida. Deixa eu começar do início porque essa história é muito complexa e tem muitas camadas que vocês precisam entender para compreender a gravidade da situação. A Larissa era minha irmã mais nova. A gente tinha 7 anos de diferença. E a gente sempre foi muito próxima, especialmente depois que nossos pais morreram quando eu tinha 18 anos e ela tinha 11, em um acidente de carro horrível. E eu assumi a responsabilidade de cuidar dela. Eu era legalmente adulta, consegui a guarda. E eu criei ela, trabalhei, estudei, fiz de tudo para dar uma vida boa para ela. E por muitos anos deu certo. A gente era unida. A Larissa era uma menina inteligente, carismática, cheia de vida. Mas quando a Larissa tinha 17 anos, ela começou a se envolver com as pessoas erradas. Ela começou a sair para festas, a chegar tarde em casa, e eu percebia que tinha algo diferente. Ela estava mais distante, mais irritada, e eu tentava conversar. Mas ela não se abria comigo. Dizia que estava tudo bem, que eu estava exagerando, e eu queria acreditar. Mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Quando ela fez 18 anos, ela saiu de casa, disse que queria morar sozinha, ter independência, e eu tentei convencê-la a ficar, mas ela insistiu, e eu deixei, porque ela era adulta, e eu não podia prendê-la. E ela alugou um apartamento pequeno em um bairro mais afastado, e a gente continuou se vendo, mas com menos frequência, e eu percebia que ela estava cada vez mais magra, mais pálida, com olheiras, e eu perguntava se estava tudo bem, e ela dizia que sim, que estava só cansada do trabalho. Um dia, quando a Larissa tinha 19 anos, ela me ligou chorando, desesperada, dizendo que estava grávida, e que o pai do bebê não queria assumir, e que ela não sabia o que fazer. E eu fui até o apartamento dela, e eu a abracei, e eu disse que a gente ia dar um jeito, que ela não estava sozinha. E eu perguntei quem era o pai. E ela não quis me dizer. Disse apenas que era um cara que ela tinha se envolvido, que tinha sido um erro, e que ele tinha deixado claro que não queria. Nada com o bebê. Eu tentei convencê-la a fazer um boletim de ocorrência, a pelo menos registrar o nome do pai na certidão para que ele pagasse pensão. Mas ela se recusou, ela ficou apavorada. Disse que não podia fazer isso, que seria perigoso. E eu não entendi na época, mas eu respeitei a decisão dela. E eu disse que eu ia ajudá-la, que a gente ia criar esse bebê juntas. A Larissa teve o Miguel, e ele nasceu lindo, saudável, e por um tempo pareceu que a maternidade tinha dado um propósito para ela. Ela cuidava bem do Miguel, amamentava, trocava fralda,
E ela parecia mais feliz, mais estável, e eu estava sempre presente, ajudando no que podia, comprando fraldas, roupas, comida, e eu me apaixonei pelo Miguel. Ele era meu sobrinho, meu xodó, e eu amava aquele menino como se fosse meu filho. Mas quando o Miguel tinha cerca de 2 anos, a Larissa começou a mudar de novo. Ela começou a deixar o Miguel comigo com mais frequência, dizendo que precisava sair, que precisava resolver coisas, e ela voltava tarde, às vezes só no dia seguinte. E eu percebia que ela estava diferente, mais agitada, mais paranoica. E eu comecei a desconfiar que ela estava usando drogas. Eu confrontei ela e ela negou. Disse que eu estava louca, que ela nunca usaria drogas, mas eu não acreditei. E eu comecei a prestar mais atenção. E eu via os sinais, o nariz escorrendo constantemente, as pupilas dilatadas, a perda de peso, a irritabilidade. E eu simplesmente sabia que ela estava usando cocaína. Eu tentei ajudá-la, tentei convencê-la a fazer tratamento, a ir para uma clínica de reabilitação, mas ela se recusava, dizia que não tinha problema, que conseguia controlar. E eu via ela se afundando cada vez mais e eu me sentia impotente, porque eu não podia forçá-la. Ela era adulta e ela não queria ajuda. O Miguel começou a sofrer as consequências. A Larissa começou a negligenciá-lo. Deixava ele sozinho em casa, esquecia de dar comida, de dar banho, e eu comecei a ficar com ele cada vez mais. Até que eventualmente ele estava morando comigo praticamente em tempo integral. E a Larissa só aparecia de vez em quando, sempre pedindo dinheiro, sempre com uma desculpa. E eu dava, porque eu tinha medo de que se eu não desse ela fizesse algo pior. Eu tentei entrar com um pedido de guarda do Miguel, mas o advogado disse que seria difícil tirar a guarda de uma mãe sem provas concretas de negligência ou abuso, e que a Larissa precisaria concordar voluntariamente, ou eu precisaria provar que ela era incapaz de cuidar do filho. E eu não queria fazer isso. Eu não queria destruir minha irmã. Eu ainda tinha a esperança de que ela se recuperasse. Os anos passaram. O Miguel cresceu. E ele era uma criança doce, inteligente, mas traumatizada. Ele via a mãe se destruindo. Ele via ela chegando em casa drogada. Ele via ela chorando, gritando. E ele sofria. E eu fazia o possível para protegê-lo, para dar estabilidade. Mas era difícil, muito difícil. Quando o Miguel tinha 7 anos, a situação da Larissa piorou drasticamente. Ela estava devendo dinheiro para traficantes. Ela estava sendo ameaçada. E ela estava completamente fora de controle, usando drogas todos os dias. E eu sabia que era questão de tempo até que algo muito ruim acontecesse. E aconteceu. Há 8 meses eu recebi uma ligação da polícia dizendo que a Larissa tinha sido encontrada morta no apartamento dela, overdose de cocaína. E meu mundo desabou, gente. Completamente desabou. Porque apesar de tudo, apesar de todos os problemas, eu amava minha irmã. E eu tinha a esperança de que um dia ela se recuperasse. E agora ela estava morta. E eu nunca mais ia vê-la. Nunca mais ia poder ajudá-la. Eu tive que ir reconhecer o corpo, tive que organizar o funeral e tive que contar para o Miguel que a mãe dele tinha morrido. E foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Ver aquele menino de 7 anos chorando, perguntando por que a mãe tinha ido embora. E eu não tinha resposta. Eu só podia abraçá-lo e chorar junto. Depois do funeral, eu assumi oficialmente a guarda do Miguel, entrei com o pedido de adoção e como não tinha mais ninguém disputando, como o pai nunca tinha sido registrado, o processo foi relativamente rápido, e há 3 meses a adoção foi finalizada, e o Miguel se tornou Miguel Santos Oliveira, com o meu sobrenome, e ele oficialmente se tornou meu filho. Eu estava tentando reconstruir a vida dele, coloquei ele em terapia para lidar com o trauma da perda da mãe, com tudo que ele tinha presenciado, e ele estava melhorando. Estava mais feliz, mais estável, estava indo bem na escola, fazendo amigos, e eu sentia que finalmente a gente estava conseguindo superar tudo aquilo. Mas há 1 mês tudo mudou. Eu estava em casa com o Miguel, era um sábado à tarde, e alguém tocou a campainha, e eu fui atender. E tinha um homem na porta. Um homem alto, forte, com tatuagens nos braços, corrente de ouro no pescoço. E ele tinha uma expressão séria, intimidadora. E ele disse, "Você é a Camila, irmã da Larissa?" E eu disse que sim, e ele disse, "Eu preciso falar com você sobre o Miguel." Meu coração disparou, eu senti um medo imediato, e eu perguntei quem ele era, e ele disse, "Meu nome é Rodrigo, mas todo mundo me conhece como Digo, e eu sou o pai do Miguel." E eu fiquei em choque, completamente em choque, porque a Larissa nunca tinha me dito quem era o pai. E agora, depois de 8 anos, esse homem aparecia dizendo que era o pai do meu sobrinho. Eu disse que ele estava enganado, que o Miguel não tinha pai registrado. E ele disse, "Eu sei. A Larissa não me registrou porque a gente tinha um acordo.
Mas agora ela morreu, e eu quero assumir meu filho. E eu disse que não, que o Miguel estava bem comigo, que eu tinha a guarda, que a adoção tinha sido finalizada e que ele não tinha direito nenhum. Ele riu, um riso frio, ameaçador, e ele disse: "Você acha que um papel vai me impedir de ter meu filho? Eu tenho direitos. Eu sou o pai biológico. E eu posso provar. A gente pode fazer exame de DNA. E quando provar que eu sou o pai, eu vou entrar na justiça e vou pegar a guarda dele. E você não vai poder fazer nada." E eu disse que ele nunca foi presente, que ele abandonou o Miguel e que ele não tinha direito de aparecer agora. Ele se aproximou, ficou bem perto de mim e disse em um tom baixo e ameaçador: "Escuta aqui, Camila. Eu não quero criar problema, mas o Miguel é meu filho e eu vou ter ele de volta, de um jeito ou de outro. Então você pode facilitar e entregar ele voluntariamente, ou você pode dificultar e sofrer as consequências e acredite, você não quer sofrer as consequências." E eu senti um arrepio na espinha. Eu senti medo real, porque eu sabia quem era aquele homem. Eu sabia que ele era perigoso. Eu fechei a porta na cara dele, tranquei, e eu fiquei tremendo. E o Miguel perguntou quem era, e eu disse que era ninguém, que era só um vendedor. E eu tentei disfarçar, mas eu estava apavorada, e naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando no que fazer. Se eu devia chamar a polícia, se eu devia procurar um advogado, e eu decidi que eu precisava de ajuda. No dia seguinte, eu procurei um advogado especializado em direito de família. Contei toda a situação, e ele disse que era um caso complicado, porque se o Rodrigo realmente fosse o pai biológico, e se ele fizesse exame de DNA e comprovasse, ele tecnicamente teria direitos sobre o Miguel, mesmo nunca tendo sido presente, e que ele poderia entrar com um pedido de guarda ou de visitas, e que, dependendo do juiz, ele poderia ter sucesso. Eu disse que o Rodrigo era um traficante, um criminoso, e o advogado disse que isso ajudava o meu caso, que a gente podia argumentar que ele não tinha condições de cuidar de uma criança, que ele representava perigo, mas que a gente precisava de provas, de registros policiais, de denúncias, e que sem isso seria difícil impedir que ele tivesse algum tipo de contato com o Miguel. Eu fiquei desesperada, porque eu não tinha provas concretas. Eu sabia que ele era traficante porque a Larissa tinha me contado, porque eu via ele no bairro, todo mundo sabia quem ele era. Mas ele nunca tinha sido preso, nunca tinha sido condenado. Ele era esperto, sabia como operar sem deixar rastros, e eu não tinha como provar nada. O advogado disse que a primeira coisa que a gente precisava fazer era confirmar se ele realmente era o pai, e que se ele pedisse exame de DNA, a gente não podia recusar, porque isso seria usado contra mim na justiça, e que o melhor era fazer o exame, e se confirmasse que ele era o pai, a gente ia lutar para manter a guarda comigo, argumentando que o Miguel estava adaptado, que eu era a única figura materna-paterna que ele conhecia e que o Rodrigo representava perigo. Alguns dias depois, o Rodrigo apareceu de novo, dessa vez com um advogado, e eles entregaram uma notificação judicial pedindo o exame de DNA. E eu não tive escolha, eu tive que aceitar, e o exame foi feito, e o resultado saiu em 2 semanas e confirmou: o Rodrigo era o pai biológico do Miguel. E eu senti meu mundo desabar de novo, porque agora ele tinha prova, ele tinha direito legal, e eu tinha medo de perder o Miguel. O Rodrigo entrou com um pedido de guarda compartilhada, alegando que ele era o pai, que ele queria estar presente na vida do filho e que ele tinha direito a isso. E o processo começou. E eu estou lutando, estou fazendo de tudo para impedir. Meu advogado está argumentando que o Miguel está bem comigo, que ele está em terapia, que ele está se recuperando do trauma e que introduzir uma figura paterna desconhecida, especialmente uma figura perigosa como o Rodrigo, seria prejudicial para o desenvolvimento emocional da criança. Mas o advogado do Rodrigo está argumentando que todo pai tem direito de conhecer o filho, que o Rodrigo quer ser presente, quer participar da vida do Miguel, e que negar isso seria injusto. E o juiz ainda não decidiu, a audiência está marcada para daqui a 2 semanas. E eu estou apavorada porque eu não sei o que vai acontecer. E pior, o Rodrigo não está apenas usando a via legal, ele está me ameaçando diretamente. Há 2 semanas ele apareceu na escola do Miguel, ficou do lado de fora esperando a saída, e quando eu fui buscar o Miguel, ele estava lá, e ele acenou para o Miguel, e o Miguel ficou confuso. Perguntou quem era aquele homem, e eu disse que era ninguém, e eu saí de lá rapidamente. Mas o Rodrigo me seguiu, e quando eu parei no sinal, ele encostou o carro do lado do meu, abaixou o vidro e disse: "Você está dificultando as coisas, Camila, e isso não é inteligente. Você devia cooperar, porque se você não cooperar, eu vou ter que tomar medidas mais drásticas." Eu fiquei com tanto medo que eu quase bati o carro, eu estava tremendo, e eu fui direto para a delegacia,
Fiz um boletim de ocorrência por ameaça, mas a delegada disse que sem provas concretas, sem gravação, sem testemunhas, era difícil fazer alguma coisa. E que o máximo que ela podia fazer era registrar a ocorrência e que se ele fizesse algo mais grave, eu deveria voltar imediatamente. Desde então, eu estou vivendo com medo. Eu não saio de casa sem olhar para os lados. Eu não deixo o Miguel sozinho nem por um segundo. Eu coloquei câmeras de segurança na casa, tranquei todas as portas e janelas, e eu durmo com o celular na mão pronta para ligar para a polícia. E eu estou exausta, mentalmente e fisicamente exausta, porque eu não aguento mais viver com esse medo constante. O Miguel percebe que tem algo errado. Ele me pergunta por que eu estou tão nervosa, por que a gente não sai mais para passear, por que eu fico olhando pela janela o tempo todo. E eu tento disfarçar, digo que está tudo bem, mas ele é inteligente. Ele sente que tem algo errado, e eu vejo que ele está ficando ansioso também. E eu me sinto horrível por estar colocando ele nessa situação. Eu comecei a investigar o Rodrigo por conta própria, porque eu preciso de provas. Eu preciso de algo que mostre que ele é perigoso, que ele não pode ter a guarda do Miguel, e eu descobri coisas horríveis, gente. Coisas que me deixaram ainda mais apavorada. Eu conversei com pessoas do bairro onde a Larissa morava, pessoas que conheciam o Rodrigo, e elas me contaram que ele é um dos principais traficantes da região, que ele comanda uma boca de fumo, que ele é violento, que ele já matou pessoas, e que todo mundo tem medo dele, e que ninguém denuncia porque quem denuncia desaparece. Eu também descobri que a Larissa devia dinheiro para ele, muito dinheiro, e que ela estava sendo ameaçada, e que há rumores de que a overdose dela pode não ter sido acidental, que pode ter sido forçada, que o Rodrigo pode ter dado uma dose letal de propósito para se livrar da dívida, e eu fiquei horrorizada com essa possibilidade, com a possibilidade de que minha irmã tenha sido assassinada. Eu levei essas informações para a polícia, mas eles disseram que eram apenas rumores, que não tinham provas, que a autópsia da Larissa confirmou overdose acidental, e que sem provas concretas eles não podiam investigar, e eu me senti impotente, completamente impotente, porque eu sabia que aquele homem era perigoso, possivelmente um assassino, e ninguém estava fazendo nada. Eu também descobri por que o Rodrigo quer o Miguel. E não é por amor paterno, não é porque ele quer ser pai, é por dinheiro. Eu descobri que a Larissa tinha um seguro de vida, um seguro que ela tinha feito anos atrás quando o Miguel nasceu, e o beneficiário era o Miguel, e o valor era de R$500 mil. E como a Larissa morreu, o Miguel tem direito a receber esse dinheiro quando completar 18 anos. Mas enquanto isso, o responsável legal dele, ou seja, eu, administro o dinheiro em nome dele. E o Rodrigo quer a guarda do Miguel para ter acesso a esse dinheiro, para poder usar, para poder gastar. E ele não se importa com o Miguel. Ele só se importa com o dinheiro. E eu tenho certeza disso, porque ele nunca demonstrou nenhum interesse real pelo Miguel. Ele nunca perguntou como ele está lidando com a morte da mãe. Ele só fala sobre direitos, sobre guarda, sobre justiça, mas eu vejo nos olhos dele que é tudo mentira, que ele só quer o dinheiro. Eu contei isso para o meu advogado, e ele disse que a gente pode usar isso a nosso favor, que a gente pode argumentar que o interesse do Rodrigo não é genuíno, que é financeiro, mas que a gente precisa de provas, e que sem provas é difícil convencer o juiz. E eu estou tentando encontrar provas, estou tentando descobrir algo que mostre as verdadeiras intenções dele. Enquanto isso, o Rodrigo continua me ameaçando. Há uma semana ele mandou uma mensagem para o meu celular, não sei como ele conseguiu meu número, e a mensagem dizia: "Você está brincando com fogo, Camila. Entrega o menino e ninguém se machuca. Insiste em ficar com ele e você vai se arrepender." E eu fiquei apavorada. Eu mostrei a mensagem para a polícia, e eles disseram que iam investigar, mas até agora nada aconteceu. Eu também recebi uma ligação anônima, uma voz de homem que eu não reconheci, dizendo: "Você acha que pode proteger o Miguel? Você não pode. A gente sabe onde você mora. A gente sabe onde ele estuda. E se você não cooperar, a gente vai pegar ele. E você nunca mais vai ver ele." E eu entrei em pânico. Eu liguei para a polícia. Eles mandaram uma viatura, mas quando a polícia chegou não tinha ninguém. E eles disseram que não podiam fazer nada além de aumentar o patrulhamento na área. Eu estou pensando em sair de Recife, em mudar de cidade, de estado, em desaparecer com o Miguel, porque eu não vejo outra saída. Eu não vejo como eu posso protegê-lo aqui. Mas o meu advogado disse que se eu fizer isso, se eu fugir com o Miguel, isso vai ser usado contra mim na justiça, vão dizer que eu estou sequestrando ele, que estou impedindo o pai de ter contato, e eu posso perder a guarda definitivamente. E eu estou presa, completamente presa, sem saber o que fazer. O Miguel está sofrendo com tudo isso. Ele está tendo pesadelos, está fazendo xixi na cama de novo, coisa que ele não fazia há anos. Ele está com medo de ir para a escola, com medo de sair de casa,
E a terapeuta dele disse que ele está regredindo, que o estresse está afetando ele gravemente, e que eu preciso resolver essa situação o mais rápido possível, mas eu não sei como, eu não sei o que fazer. Eu conversei com o Miguel. Eu perguntei se ele lembrava de algum homem que a mãe dele costumava ver, e ele disse que sim, que tinha um homem que ia no apartamento às vezes, um homem alto com tatuagens, e que a mãe dele ficava nervosa quando ele aparecia, e que ele ouvia eles brigando, e que uma vez ele viu o homem batendo na mãe dele, e eu senti uma raiva tão grande, porque aquele monstro não só vendia drogas para minha irmã, não só a explorava, mas também batia nela. E agora ele quer a guarda do filho. E eu não vou permitir. Eu não vou deixar que ele coloque as mãos no Miguel. Eu pedi para o Miguel descrever o homem, e a descrição batia com o Rodrigo. E eu perguntei se ele tinha medo daquele homem. E ele disse que sim, que ele tinha muito medo, e que ele não queria ver aquele homem nunca mais. E eu abracei ele. E eu prometi que eu ia protegê-lo, que eu não ia deixar nada de ruim acontecer com ele. Mas no fundo eu estava apavorada, porque eu não sabia se eu conseguiria cumprir essa promessa. A audiência está marcada para daqui a uma semana, e eu estou me preparando, meu advogado está preparando todos os argumentos, todas as provas que a gente conseguiu reunir, os boletins de ocorrência, os depoimentos de pessoas do bairro, o depoimento do Miguel com a terapeuta dizendo que ele tem medo do Rodrigo. E a gente está esperando que isso seja suficiente para convencer o juiz de que o Rodrigo não pode ter a guarda, nem mesmo visitas, porque ele representa perigo real para o Miguel. Mas eu estou com medo, muito medo, porque o sistema de justiça no Brasil é falho, e muitas vezes juízes dão guarda para pais biológicos mesmo quando eles não deveriam, porque existe essa ideia de que sangue é mais importante do que tudo, e que toda criança tem direito de conhecer o pai, mesmo quando o pai é um criminoso, um abusador. E eu tenho medo de que o juiz decida a favor do Rodrigo, e que eu perca o Miguel. Eu também estou com medo do que o Rodrigo vai fazer se ele perder na justiça, porque ele já deixou claro que ele não vai aceitar um não, que ele vai pegar o Miguel de um jeito ou de outro. E eu tenho medo de que ele tente sequestrar o Miguel. Ou pior, que ele tente me matar para ficar com a guarda. E eu sei que parece paranoia, mas esse homem é perigoso. Ele é capaz de qualquer coisa. Eu tenho pensado em pedir proteção policial, em entrar em um programa de proteção a testemunhas, mas o meu advogado disse que isso é muito difícil de conseguir, que só em casos extremos, e que a gente precisaria de provas de ameaça real e iminente. E que as ameaças que eu recebi, apesar de assustadoras, não são consideradas suficientes para justificar proteção policial. Eu me sinto abandonada pelo sistema, gente. Eu me sinto completamente abandonada. Porque eu estou fazendo tudo certo, eu estou denunciando, eu estou buscando ajuda legal, eu estou tentando proteger uma criança. E ninguém está me ajudando de verdade. Todo mundo diz que não pode fazer nada, que precisa de mais provas, que precisa esperar. E enquanto isso, eu e o Miguel estamos vivendo com medo, em perigo constante. Eu também tenho pensado muito na Larissa, em como ela deve ter sofrido, em como ela deve ter tido medo desse homem. E eu entendo agora porque ela nunca quis me dizer quem era o pai do Miguel, porque ela nunca quis registrar ele, porque ela tinha medo. Ela sabia que o Rodrigo era perigoso, e ela estava tentando proteger o Miguel. E agora eu estou na mesma situação, tentando proteger meu sobrinho do próprio pai biológico. Eu tenho conversado com outras mães que passaram por situações parecidas. Mães que tiveram que lutar contra pais abusivos, contra pais criminosos, e todas elas me dizem a mesma coisa, que é uma batalha longa, difícil, desgastante, mas que vale a pena, que a gente tem que lutar pelos nossos filhos, e que no final a justiça prevalece. Mas eu não sei se eu acredito nisso, porque eu vejo tanta injustiça, tantos casos de crianças sendo entregues para pais que não deveriam ter guarda, e eu tenho medo de que o Miguel seja mais um desses casos. O Miguel me perguntou ontem se ele vai ter que morar com aquele homem, e eu disse que não, que ele vai ficar comigo, que eu sou a mãe dele agora, e que ninguém vai tirar ele de mim. E ele me abraçou forte e disse: "Eu te amo, tia Camila. Eu não quero sair daqui. Eu quero ficar com você para sempre." E eu chorei. Gente, eu chorei tanto, porque eu amo aquele menino mais do que tudo. Ele é meu filho, e eu vou lutar até o fim para protegê-lo. Eu também tenho pensado em tornar pública essa história, em procurar a imprensa, em expor o Rodrigo, em mostrar quem ele realmente é. Mas o meu advogado disse que isso pode ser perigoso, que pode deixar o Rodrigo ainda mais furioso, e que pode colocar a mim e ao Miguel em risco ainda maior, e que o melhor é manter tudo discreto até a audiência. E depois, dependendo do resultado, a gente pode considerar outras estratégias. Mas eu estou cansada de ficar quieta. Eu estou cansada de ter medo. E eu estou considerando seriamente procurar a imprensa, procurar ONGs de proteção à criança, procurar qualquer pessoa que possa me ajudar.
Porque eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais viver com esse medo constante, e eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém faça alguma coisa. A audiência é daqui a uma semana, e eu estou contando os dias, contando as horas, e eu estou rezando. Eu não sou muito religiosa, mas eu estou rezando, pedindo a Deus, ao universo, a quem quer que esteja ouvindo, que proteja o Miguel, que faça o juiz enxergar a verdade, que faça justiça, porque esse menino já sofreu demais. Ele já perdeu a mãe, ele já viu coisas que nenhuma criança deveria ver, e ele merece paz, ele merece segurança, ele merece amor, e eu vou dar tudo isso para ele, se me deixarem, se não tirarem ele de mim. Eu também estou me preparando para o pior. Eu estou juntando dinheiro, eu estou fazendo contatos em outras cidades, eu estou preparando uma rota de fuga, porque se o juiz decidir a favor do Rodrigo, se ele der guarda ou visitas para ele, eu vou fugir, eu vou pegar o Miguel e vou desaparecer. E eu não me importo com as consequências legais. Eu não me importo se vão me procurar, se vão me prender, porque a segurança do Miguel é mais importante do que qualquer coisa. E eu não vou entregar ele para um criminoso, para um homem perigoso. Eu prefiro ser foragida, prefiro viver escondida, do que ver o Miguel nas mãos daquele monstro. O Thiago, que é meu namorado, está me apoiando muito. Ele disse que se eu precisar fugir, ele vai comigo, ele vai me ajudar. E eu sou muito grata por ter ele ao meu lado, porque eu não sei se eu conseguiria passar por isso sozinha. E ele também ama o Miguel. Ele trata ele como se fosse filho dele, e a gente está unido nessa luta. Então é isso, gente. Essa é a minha história, meu pesadelo. E eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de conselhos, preciso saber se alguém já passou por algo parecido, e o que vocês fizeram, como vocês lidaram, e se no final deu certo, porque eu estou desesperada. Eu estou com medo, mas eu estou determinada a proteger o Miguel, custe o que custar. Se alguém tiver algum conselho, alguma sugestão, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que o Miguel vai ficar comigo, que a gente vai conseguir superar isso, e que aquele homem vai pagar por tudo que ele fez, para a Larissa, para o Miguel e para mim. A audiência é semana que vem, e eu vou atualizar vocês sobre o resultado. E eu espero, eu realmente espero, que seja uma boa notícia, que o juiz faça a coisa certa, e que o Miguel continue comigo, seguro, amado e protegido.